a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, nem ver o sofrimento, nem sequer o lamento de quem tanto me amou. Boa noite, Clailton, seja bem-vindo. E ela expressasse quanta angústia passou, nem ver o sofrimento, nem sequer o lamento de quem tanto me amou. Foi a cruz revelador pra perdoar pecado. Lá na cruz já raiou a luz para me iluminar. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, nem ver o sofrimento, nem sequer o lamento de quem tanto me amou. Foi a cruz a caneta que escreveu com sangue a tua salvação. Se hoje aceitares, se o mundo deixares, terás o perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, nem ver o sofrimento, nem sequer o lamento de quem tanto me amou. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Glória. Obrigado para o seu neto. Aleluia. Glória a Jesus. Um beijo no coração do seu neto, Clailton. Para o céu e vejo a minha luz. Somente olhar a ti. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O mundo é muito belo, é farto de ilusão, mas isso não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu e vejo uma luz, proponho então a mim olhar só pra Jesus. Somente olhar a ti, Senhor. Boa noite, Karina Cerqueira. Somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Passou, de Cristo agora eu sou. Ele é meu grande amigo e
Jorge, evangelista Sheila. Olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir seu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Ele mora acima das estrelas. Glória a Deus! Louvado é o nome do Senhor, nosso Deus, Ele é fiel. Glória a Jesus. Glória a Deus. Só me angústia eu procuro em te chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm, perturba minha paz, então respondo assim, somente olhar a ti, somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir seu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O mundo é muito belo, é farto de ilusão, mas isso não traz dores pra mim satisfação. Eu olho para o céu e vejo uma luz, proponho então em mim olhar só pra Jesus, somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir seu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O mundo é muito belo, é farto de ilusão. Oh, glória! Oh, Jesus!
Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Já o verbo era Deus quando o mundo criou, era rei dos judeus, era o Salvador, que aqui se fez carne e entre nós habitou. Esse Deus que criou esse imenso jardim, Ele é o Redentor, o princípio e o fim. Ele é o Rei da glória, Ele é tudo pra mim. Boa noite, Deliviana. A glória, Ele é tudo pra mim. Tu és o oleiro, oh meu bom Senhor. Eu sendo de barro, Tu és tudo. Tu pode quebrar-me, também construir. Oh, faz-me um vaso para Te eu servir. Pois os talentos que me deste, oh glória, me entregaste, sei que não. Aleluia. Tu és o oleiro, oh glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos pregar um pouco da palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. A palavra, aleluia, onde nós vamos falar sobre o vale do osso seco. Aleluia, precisamos estar com as nossas vidas renovadas, porque as coisas vêm para querer nos afrontar, para nos derrubar, nos desanimar. Então, às vezes, nos encontramos como um vale do osso seco. Aleluia. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, nem ver o sofrimento, nem sequer o lamento de quem tanto me amou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, nem ver o sofrimento, nem sequer o lamento de quem tanto me amou. O amor revelado pra perdoar pecado, Deus se manifestou. Aleluia. Glória a Deus. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, nem ver o sofrimento, nem sequer o lamento de quem tanto me amou. Foi a cruz a caneta que escreveu com sangue a tua salvação. Se hoje aceitares e o mundo deixares, terás o perdão. Boa noite, boa noite. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou,
noite para todos aqueles que entrou nesta noite para ouvir a palavra do Senhor. E nós vamos falar aqui sobre Ezequiel 37, uma palavra bastante conhecida, uma palavra bastante pregada. Boa noite, Lindomar, boa noite a todas vocês que entrou nesta noite. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, irmã Sayonara. Seja bem-vinda, Lindomar. E as outras irmãs que já entraram aí, que sejam bem-vindas em nome de Jesus. Então, esse texto, ele fala sobre a visão de um vale de ossos seco. De ossos seco. Boa noite, Thelma. Aleluia. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Para vocês que me acompanham sempre com este culto no lar, aonde eu venho fazendo há um bom tempo, tive que dar uma parada, fiquei parada aí bem uma semana, porque o meu celular, ele morreu. Como eu falei, morreu, o celular morreu. Mas, graças a Deus, Deus deu a solução. E estou aqui de volta para pregar a palavra do Senhor. De novo, com a permissão do meu Deus, estamos aqui de volta. Para a glória do nome do Senhor. Porque o celular, ele morreu, apagou e nunca mais acendeu nada. Por isso que eu fiquei sem fazer os lives aqui, os cultos no lar. Mas Deus, ele é fiel, Deus, ele é poderoso. Então, aqui a palavra do Senhor diz que e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimo. Aqueles ossos estavam sequíssimos. Mas Deus, ele propôs, ele falou para Ezequias na visão, né? Aleluia, porque o texto diz que o Senhor levou ele em espírito, então ele teve uma visão. Ezequias, ele teve uma visão, porque a Bíblia diz que o Senhor levou ele em espírito. Levou ele em espírito e colocou ele lá no meio de um vale, aonde estava cheio de ossos, só tinha ossos. Jesus, quando ele foi conduzido ao monte, né? Ele foi transportado pelo Espírito. E Ezequias, a Bíblia diz que Ezequiel, a Bíblia diz que ele foi levado em espírito. E lá estava um vale cheio de ossos sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? Essa foi a pergunta. Pai do Senhor, pastor Antônio Ibrahim. Essa foi a pergunta que o Senhor, ele fez para Ezequiel. Levou ele, transportou ele ao vale de ossos lá sequíssimo e disse para ele, poderão viver esses ossos, Ezequiel? Poderão? Olha, o Senhor, você olha para um monte de ossos secos, seco, porque a Bíblia diz que eles estavam sequíssimos. E aí o Senhor vira para
diz para Ezequiel, ele disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Ora, Deus, Ezequiel, conhecendo Deus, como é, qual foi a resposta de Ezequiel? Ele disse: Senhor Jeová, tu sabes, se tu quiseres, tu levanta esses ossos todos, porque tudo está no controle de Deus, tudo está na direção de Deus, tudo está no comando de Deus. E Deus estava falando para Ezequiel, fazendo aquela pergunta. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Essa foi a ordem que Deus deu para Ezequiel. Falar para aqueles ossos secos. E o texto, a Bíblia diz que... Boa noite, Célia, Regina. E a Bíblia diz que... Então, ele me disse, filho, me disse, profetiza sobre estes ossos e diz ele, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós e o Espírito, e vivereis. Esse texto de Ezequiel, ele serve de exemplo para nós como um exemplo muito grande, mostrando para mim e para você o poder de Deus. O poder de Deus, ele é ilimitado. Nós somos limitados, mas ele não. Ele tem poder de fazer aquilo que ele quer. Deus, ele é soberano. Ele é soberano, ele é poderoso. Aquilo que o homem diz que não tem mais jeito, mas o Senhor, ele dá a sua última palavra. A sua última palavra. Então, quando ele disse, ó Senhor Jeová, estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O Senhor falando para Ezequiel, mandando profetizar que o Senhor iria entrar naqueles espíritos e eles iam viver. E porém, ainda diz mais, porém, sobre eles, porém, nervos sobre eles. Porque eles estavam secos. Secos. Às vezes a vida do ser humano está seca, vazia, precisando de uma unção de Deus sobre a vida para reviver, para se levantar. Quantas vezes nós nos encontramos, às vezes, abatido, desanimado, sem força, até para orar. E você reconhece que você está precisando de uma sacudida de Deus na sua vida para se levantar. Porque todo ser humano, ele é falho, ele é fraco, ele tem a tendência até de ficar desanimado. Mas a própria Bíblia diz, ela diz que quando nós pensamos que estamos fracos, aí é que estamos fortes. E quando pensamos que estamos fortes, aí é que estamos fracos. Então, ele disse, assim diz o Senhor Jeová, estes ossos, eis que farei entrar em vós, o Espírito viverei.
E porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém em vós o espírito viverei. Sabereis que eu sou o Senhor. Senhor. Aí você vai, fala, você vai, pensa. Você vê uma pessoa lá no mundo praticando todo tipo de coisas erradas. Aí o Senhor resgata aquela vida, dá um banho nele. Dá um banho nele. Coloca força nele, revestimento. E aquela pessoa se torna-se um vale, uma nova criatura. Aquela pessoa antes ela era um vale de ossos secos. Não tinha força para nada, desanimado, mas o Senhor vai, levanta aquela pessoa. E aqui ele diz que eu porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Porque se o Espírito Santo ele sair de dentro de nós, nós ficamos fracos, desanimados, não temos força para nada e nós precisamos do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Boa noite, Osana Carmo. Então, aí ele diz aqui, aí Ezequiel, ele obedeceu à voz do Deus de Israel. Quando ele disse, então profetizei, como se me deu ordem, houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram. Você imagine só, um monte de osso seco, lá no vale, exposto ao sol, à chuva, ao calor, aquele osso seco, e o Senhor refazer aqueles ossos reviver. Mas essa história aqui, contada da visão do vale do osso seco, ela tem um fundamento. O Senhor está mostrando para Ezequiel, porque ele teve a visão, ele viu a visão, ele viu que os ossos estavam sequíssimos. E ele diz aqui, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceram carne, estendeu-se a pele sobre ele por cima, mas não havia nele ainda o Espírito. Olha o tratar de Deus, o trabalhar de Deus na vida do ser humano. O Senhor, ele trabalha, ele trata conosco. Ele trata. E olha o trabalhar sobre esse vale. Esse vale. Então ele me disse, profetiza o Espírito. E ele profetizou, Ezequiel profetizou o Espírito. Ó filho do homem, dizei ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre estes mortos, para que viva. O que pode reviver um morto? É a oração. É a oração que pode levantar uma pessoa que está morta. Essa morte aqui é uma morte espiritual. É uma morte espiritual. E ele diz, profetizei, como ele me deu ordem, ele obedeceu. Ele não duvidou do que Deus estava mandando ele fazer. Por isso que é bom nós obedecermos à voz do nosso Deus. Estar atento àquilo que Deus está falando conosco. E ele disse, então o Espírito entrou nele,
entrou nele e viveram e puseram em pé. Vou espirrar. Vou espirrar. Ai. Então me disse, filho do homem, aí aqui vem a resposta. Aqui vem a resposta de Deus para aquilo que o Senhor, ele estava mostrando a Ezequiel, aquele vale de osso seco. E ele disse, então me disse, filho do homem, estes ossos são a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. As pessoas desanimadas, era isso que Deus estava mostrando para Ezequiel. Pessoas desanimadas, pessoas sem força de orar, pessoas que não têm mais força para ler a Bíblia, pegar a Bíblia e ler, dobrar o joelho e ler, e orar e buscar a palavra. Não tem coragem, está morto, está desanimado, como ele está dizendo aqui, olha. Esses ossos são a casa de Israel. Eis que diz, os nossos ossos se secaram. Oh, eu estou desanimado, eu estou sem força para caminhar, eu não quero orar, eu não quero ler Bíblia, eu não quero sair para evangelizar, para pregar. Está totalmente desanimado. Mas o Senhor, nesta noite, através da sua palavra, ele está dizendo, o mesmo Deus que falou para Ezequiel, que ele teria o poder de levantar aqueles ossos sequíssimos. Deus tem o poder de dar solução para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Aquilo que você pensa que está perdido, aquilo que você pensa que está já não tem mais solução, o Senhor está dizendo, o mesmo Deus que deu ordem a Ezequiel para profetizar sobre o vale do osso seco, ele está dizendo para você nesta noite, profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre a sua vida. O mesmo Deus que levantou aqueles ossos no vale, ele dando o exemplo para Ezequiel, que era o povo de Israel, era a casa de Israel, que estavam desanimada. Portanto, profetize e diz ele, assim diz o Senhor, Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, porque muitos estão mortos espiritualmente. E o Senhor está falando que ele vai abrir a sepultura, vai tirar vocês da sepultura. A sepultura, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. É isso que o Senhor está falando. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair da vossa sepultura, ó povo meu. Deus está falando da morte espiritual, não é nem da morte da carne, é a morte espiritual. Muitos desanimados, perderam suas esperanças, muitos perderam a sua confiança em Deus. Aqueles que louvavam não têm mais desejo de louvar, aqueles que oravam tanto
já não tem mais força de dobrar os seus joelhos para orar. Aqueles que saíam em busca das almas perdidas, buscando aqueles que se havia perdido, não tem mais vontade de ir buscar, porque estão, aleluia, desanimados, estão acomodados, estão dentro da zona de conforto. Mas o Senhor, nesta noite, Ele trouxe a ti esta palavra, dizendo para você, assim como Ele deu poder, autoridade para Ezequiel profetizar sobre o vale dos ossos secos. O Senhor, nesta noite, Ele está dizendo para você, profetiza a vitória na sua casa, profetiza a vida, profetiza, rejeite toda palavra de negação, toda palavra de desânimo, toda palavra que vier para querer deixar você desanimado, sem força para buscar a face do Senhor, porque Ele diz aqui, pereceu a nossa esperança. Quantos perderam as suas esperanças? E Ele diz, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e fiz, diz o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem. Deus está dizendo para você nesta noite, filho do homem, filha de Deus vivo, levanta-te. Levanta-te e resplandece, porque já vem a luz do Senhor nascendo sobre ti. Aleluia. Repreenda o desânimo nesta noite. Repreenda em nome de Jesus Cristo, porque o Deus poderoso, o Deus da glória, Ele nos trouxe nesta noite esta palavra, aquilo que estava morto, o Senhor está falando através da sua palavra, que Ele vai reviver na sua vida. Seus sonhos, sua alegria, aleluia, que o Senhor nesta noite, Ele venha repreender o medo, Ele venha repreender o desânimo na sua casa, na sua família, para que o Senhor Deus de Israel venha dar vitória para você. Creia somente em Deus, creia, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele está voltando para vir buscar a sua amada igreja. Só Deus tem o poder de restaurar Israel. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando Ele disse para Ezequiel, a restauração de Israel, quando Ele diz, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com seus maus caminhos. Às vezes as pessoas morrem espiritualmente porque se contaminam com coisas que não é agradável aos olhos do Senhor. Por isso que o Senhor lhe deu esta palavra nesta noite, a visão do vale dos ossos secos. E só Deus tem o poder de reaviver os vales dos ossos secos. Só Deus é poderoso para nos dar a vitória nesta noite. Que Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele nos abençoe nesta noite. Não esquece,
de compartilhar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, não esquece. Leva a palavra de Deus. Prega a palavra do Senhor. Vai semeando a palavra. Porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é poderoso. Deus é o Deus da vitória. O Deus grande, o Deus forte. O Deus que tem o poder de nos abençoar, de nos levantar. O Senhor que tem o poder de dar saúde, de dar força para vencer, porque Ele é o nosso Deus. Quando Ele diz lá no Salmo 46, aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. Deus é Deus. Deus é Deus de milagre. Deus, Ele não rejeita a oração do seu povo. Deus. Ele está com seus ouvidos atentos às suas orações. O Salmo 46, quando ele diz, aquietai-vos. Aquietar, ele manda a gente aquietar. Só que a gente não fica quieto. A gente fica ansioso. A gente quer resolver logo as coisas, a gente ora, a gente quer que o Senhor responda logo a nossa oração, porque nós somos pessoas ansiosos. E quando a gente ora, a gente quer que o Senhor, Ele mande logo a resposta para nós. Ele está ouvindo, Ele te ouve, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo. Ele sabe a sua necessidade. Ele sabe o que você está passando, o que você vai passar, tudo Ele sabe. Mas Ele tem um controle de tudo. Ele tem um controle de tudo. Então, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Quem é que não é ansioso? Todos nós somos ansiosos. Queremos que o Senhor resolva logo. Realmente, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Por isso que nós temos que aprender a esperar. Porque quando ele diz aqui, aquietai-vos, quando ele está mandando a gente aquietar, é para eu e você obedecer, se aquietar, confiar, orar. Eu estava lendo essa semana um texto, até aquele texto, o texto que é bastante conhecido, esse texto de 2 Crônicas 7,14, quando ele fala que se o meu povo, ele está dizendo, se o meu povo assumir a nossa verdadeira identidade, se você que está me ouvindo, assumir a nossa verdadeira identidade, eu sou uma cristã, você é uma cristã, você é uma serva do Senhor. Então, se eu assumir a nossa verdadeira identidade, eu vou o quê? Eu vou orar, eu vou interceder, eu vou buscar pela face do Senhor, que se chama pelo meu nome, confie em Deus, ao ponto de clamar por Ele. Então, a gente pede, boa noite, Solange, a gente pede para aquele que pode nos socorrer. Qualquer causa difícil que a gente acha que não tem mais solução e que não vai dar jeito, a gente dobra o nosso joelho e vamos orar para ver o que é que Deus vai fazer. Vamos orar, vamos buscar o Senhor. Aí ele diz, se humilhar,
eu preciso me humilhar. Esse hino que eu gosto muito de botar, quando ele diz, prostrado aos teus pés, Senhor, a gente se prostrar diante do Senhor. Não tem coisa melhor do que eu e você se prostrar diante de Deus. E ele diz que se humilhar, precisamos nos humilhar diante de Deus. Se humilhar. Porque o texto de Crônicas 7,14 é isso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, precisamos nos humilhar, precisamos orar, precisamos buscar a face do Senhor. Mas quantas vezes estamos que não aqui, que nem este vale, o vale dos ossos secos, precisando que o Senhor venha nos regar, mandar a chuva do céu de bênção sobre a nossa cabeça, para que nós possamos ser regados pelo Espírito Santo de Deus. Então, se humilhar, precisamos nos humilhar diante de Deus e orar, mais oração e menos celebração. É orar. O segredo é orar. Eu sempre falo da oração. Eu sempre prego na oração, falo da oração, porque a oração é a nossa vitória. A oração. Quando você ora, saiba que Deus, ele vai mandar a resposta. Mas ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, olha, se humilhar e orar, e buscar, precisamos buscar a minha face. Buscar a face do Senhor é você e eu ter intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus. Conforme você vai tendo intimidade com Deus, o Senhor, ele vai te dando as orientações. Você vai pedindo as coisas para ele, ele vai te orientando, ele vai te dirigindo, ele vai dando direção. É a intimidade com Deus. Por isso que é, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, precisamos nos humilhar diante do Senhor, se orar, mas a oração é menos celebração. E buscar a minha face é buscar intimidade com Deus. Busque intimidade com Deus e tu verás o que Deus irá fazer. Intimidade é você ter uma comunhão com Deus, você ter um relacionamento com Deus, você ser amiga de Deus. Quando você é amiga de Deus, Deus é teu amigo. Amigo. Ele é meu amigo, como diz o hino, aquele hino que eu sempre canto aqui, quando fala que o mundo, o que passou, passou. De Cristo, agora eu sou. Ele é meu grande amigo. Ele é meu grande... E dele também sou. Por quê? Quando você é amigo de Deus, Deus é seu amigo também. E tem mais, olha. Ele não lhe trai. Ele não é traidor. Você pode até ter um amigo
que você confia, mas ele, qualquer coisa, ele lhe trai, qualquer coisa, ele lança tudo no seu rosto, o que ele fez com você. Mas Deus não. Deus não lança nada em nosso rosto. Ele sempre está dando oportunidade de você e eu procurar ter um relacionamento com Ele. Um relacionamento sincero com Ele. E ele diz, e converter dos seus maus caminhos. Nós precisamos, a cada dia, nos convertermos mais e mais dos nossos maus caminhos, porque nós somos errados, pecador, somos pecador, então nós precisamos, aleluia. E ele diz aqui, converter dos seus maus caminhos e viver a mudança que tanto prometemos. Quantas promessas as pessoas fazem a Deus? Ah, Senhor, se tu me der isto, Senhor, eu prometo, Senhor, que eu nunca mais vou sair da tua casa. Eu prometo, Senhor, que eu vou orar. Eu prometo, Senhor, que eu vou ganhar almas. E começa, eu prometo, eu prometo, eu prometo, eu prometo. Mas, na verdade, não faz nada. Então, ele diz, e converter dos seus maus caminhos e viver a mudança que tanto prometemos. Por isso que tem muitas pessoas que não se firmam na casa de Deus, porque não procura se converter dos maus caminhos. Está lá na igreja, mas está praticando coisas erradas lá fora. Então, aí ele diz, depois que eu e você fizer tudo isso, ó, se o meu povo assumir nossa verdadeira identidade, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Aí o que é que ele diz? O nosso Deus, aí ele diz, então eu vos ouvirei dos céus, e os céus se abrirão. Os céus se abrirão para nós, para nossas vidas, para nós, para as nossas. O Senhor está dizendo que os céus se abrirão para as nossas orações. As nossas orações. Perdoarei os seus pecados, a misericórdia nos alcançará por mais uma vez. Sararei a sua terra, uma promessa, e a grande solução que precisamos para os piores meses desse século. Repare que todo o processo de solução para a crise começa com o povo de Deus. Se o meu povo, então ele está dizendo, se meu povo se humilhar e orar, o Senhor, ele vai chegar com a resposta para a sua vida, porque ele é Deus dos céus. Na minha angústia eu procuro enxergar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm, procuro somente olhar a ti, olhar a ti, Senhor.
vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Glória a Deus, que Deus abençoe você nesta noite, aleluia, que nós possamos nesta noite ser como Ezequiel, obedecer. Ilusão, isso não traduz para mim satisfação. Eu olho para o céu e vejo uma luz, proponho então a mim olhar só para Jesus, somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir seu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Glória a Deus, que Deus abençoe. Não esquece de compartilhar, tá, irmãs? Aleluia. O que passou, passou, tem Cristo agora eu sou. Ele é meu grande amigo e dele também sou. Aleluia. Pecador, pra mim o céu se abriu. Dou glória ao Salvador. Dá glória ao Senhor nesta noite e receba a sua vitória. Somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir seu caminhar, Senhor, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Vamos orar nesta noite com Clailton, Karina, Clailton, Clarina, Pastor Jorge Medeiro, Evangelista Sheila, Lindomar Oliveira, Neia, Sayonara, Célia Regina, Pastor Antônio Ibrahim, Débora Silva, Fabiana Rodrigues, Vanessa, Gislaine, Jacilene, Thelma, Aurinete, Célia, Osana Carmo, Marilda Lobato, Maria, Levita, Flávio Mendonça, Clésia, Solange Santo, Humberto Souza e Aline Rodrigues. Não esquece de compartilhar. Graças a Deus, Solange Santo, que seu irmão está bem. Glória a Deus, que Deus ouviu as orações dos santos, né? Quando a gente ora ao Senhor, o Senhor, Ele ouve as nossas orações. Aleluia, né? Deus, Ele é fiel. Então, nós vamos orar nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor,
Sarinha. Jesus, visita a Sarinha lá no hospital agora, Pai. Restaura a saúde daquela criança, Senhor, que tanto precisa de um socorro, de um milagre do céu, Pai. Toma a Sarinha nas tuas mãos, toma o Theo, o Pedro, aquelas crianças, Senhor, que precisa do Senhor, meu Deus. Eu te peço nesta noite que o Senhor toque na saúde das tuas filhas e no seu lar, na sua casa, na sua família, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, toma cada um de nós nas tuas mãos e nos abençoa, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, aleluia, e tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Zuoleiro, oh meu bom Senhor, eu sento de barro, tu és o construtor, onde quebrar-me, também construir. Oh, faz-me de um barro para te servir. Os talentos que me entregaste, sei que não devo enterrar. Eu bem sei que tu me chamaste, cantando quero trabalhar. Azuleiro, oh meu bom Senhor, sendo de barro, tu és meu construtor, tu pode quebrar-me, também construir. Oh, faz-me um vaso para te servir. Oh, faz-me um vaso para te servir. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, nem ver o sofrimento, nem sequer o lamento de quem tanto me amou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, nem ver o sofrimento, nem sequer o lamento de quem tanto me amou. Revelador a pecado, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Boa noite, Clailton, Deus abençoe você.
Aleluia. Gilvanete, Deus abençoe. Não esquece de compartilhar, tá? Gilvaneide, Deus abençoe vocês, tá, irmãs? Até amanhã, se Deus quiser. Com a permissão do nosso Deus. Amanhã estaremos aqui, tá? Mais uma vez, a partir das 9h30. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Beijão no coração de vocês, tá? Até amanhã.